salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vignelli nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei na descrição links dos meus produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre, melhor dizendo, certo? Links na descrição. Também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir com esse meu trabalho voluntariamente, certo? Pessoal, quer queira ou não, o homem solteiro que tem vida barata incomoda a sociedade. Parece até hilário, né, pessoal? Parece assim, pera um momento. Mas, com certeza, aquele que não vive exaltando bens materiais como Deus, aquele que não vive dessa forma, ele vai entender, porque esse tipo de conversa não é para qualquer um, tá entendendo? Porque hoje em dia temos uma sociedade muito materialista, ostentadora, que busca status. Quando o homem vai na contramão disso, pera um momento, ele é visto como se fosse errado, ele é visto como se fosse, como é que tu usa seguir um caminho aqui que não atinge as expectativas da sociedade? Compreende, pessoal? Então ele é visto como se fosse um vilão no final das contas. Ele é odiado, ele é invejado. Por incrível que pareça, pessoal, isso acontece. Por quê? Por que isso acontece? Em outros tempos, pessoal, a inveja ela só atingia aqueles que tinham condições financeiras elevadas. Hoje em dia não, pessoal. Hoje em dia não. Hoje em dia se tem inveja até mesmo da existência do homem. Por quê? Propriamente, muitas mulheres embarcaram naquele discurso feminista de que não precisa de homem para nada e que o homem não tem direito de falar, de se expressar, né? Não, o homem tem uma dívida histórica, compreende? Então isso está incutido na sociedade, né? E tipo assim, eu tendo a crer que não tem volta, né, para muitos, né? Mas enfim, né? O intuito é demonstrar para vocês, pessoal, que hoje em dia o Deus é o dinheiro para muitos, entendeu? O Deus para essa sociedade moderna é bens materiais. O que estão idolatrando, carros, motos, não está na história, pessoal, né? O homem está cada vez mais valendo o que tem no Brasil, né? O que é tenebroso no final das contas, porque ocasiona ali numa desumanização da figura masculina, né? Isso quer dizer que o Brasil está cada vez mais mergulhado no feminismo, cara, né? E alguns até se questionam assim, porque a feminista é só aquela que está lá militando na rua, né, que está pelada, né? Não, pessoal, né? O feminismo já chegou também nas mulheres comuns. É só vocês verem o quanto de mulheres que ficam falando que não precisa de homem para nada, sabe? Aquele mesmo clichê de sempre, né? E elas vão na direção assim de que o homem não tem que ter voz. O homem não tem que ter voz. Então, pessoal, é isso. Agora, para vocês verem, né, o quanto que a comunidade masculina está sendo
negligenciada pela sociedade, né? Tem muita gente que não aceita, tem muitos bochileiros que não aceitam isso, que não aceitam que o homem tenha poder de voz, compreende? Porque propriamente, pessoal, tudo é feito, as nossas instituições, elas estão aparelhadas. Estou falando assim, instituições políticas, econômicas, até mesmo do judiciário, compreende? Então, é muito difícil a gente não ver um lugar que não tenha sido intoxicado pelo feminismo, né? Tem aquele não é não em tudo quanto é tipo de lugar, perceberam, pessoal? Então, propriamente, os governos, né, do mundo propõem soluções, né, para a questão da queda de taxa de natalidade que não funcionam na prática, só causam mais prejuízos, compreende? Eles vão na contramão do que deveria ser o correto, né? Porque, assim, pessoal, existem papéis de gêneros muito bem delineados e eles não estão sendo respeitados. Por que os casais antigos tinham mais longevidade, né, pessoal? É só um questionamento. Porque as leis espirituais eram respeitadas, eram mais valorizadas, melhor dizendo, a figura masculina era mais respeitada e também não haviam aparelhos eletrônicos, claro, né? Quer queira ou não. Antigamente a gente não tinha comunicação com pessoas da Europa. Hoje a gente tem, né? A não ser que tu viesse a viajar. Né? Então hoje em dia o homem comum tá tendo acesso assim a várias circunstâncias, né, na web. Mas o intuito, pessoal, é dizer o seguinte, né? Quer queira ou não, pessoal, a internet, vamos jogar real aqui. Ela foi boa para várias coisas, mas também tem seu lado tenebroso, né? Que não existe nenhuma questão que seja perfeita nessa terra, né? Então, assim, muitas vezes o homem que tem vida barata, o que ele passa por shame da sociedade, né? Ele passa ali por difamações, por piada. Espera um momento, como assim ele não supriu as expectativas, né? Porque sempre tem aquela expectativa do homem, né? De que não, tu tem que fazer isso ou aquilo, né? Para conquistar sucesso. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: o sucesso vendido pela sociedade é uma ilusão, compreende? Por quê, cara? A felicidade não está em bens materiais, por mais que diga que não. O dinheiro traz felicidade, ok. Se você acha isso, beleza, pessoal. Não estou dizendo também assim, no sentido que o dinheiro não é importante, claro, para pagar contas, né? Claro, mas é importante ter um equilíbrio. Hoje em dia tá tudo desequilibrado, compreende? Tá tudo desequilibrado. Hoje em dia há uma idolatria a bens materiais, o que eu não concordo, tá entendendo? O que eu não concordo, sabe? É importante você ter coisas para si, ter coisas boas, claro, não estou dizendo que não, mas não elevar esses bens materiais como o suprassumo da sua vida, né? Mas hoje em dia tem gente que se acha melhor do que as outras, porque tem carro, porque tem moto, sabe? Hoje a gente está numa sociedade muito soberba, ignorante, né? Sabe? E propriamente, né, o Brasil não é um país que valoriza a educação, né? E isso incorre tanto numa falta de educação quanto numa falta de respeito, sabe? Cada vez mais as individualidades elas não estão sendo valorizadas, compreende? Porque a sociedade quer controle sobre os indivíduos, principalmente sobre o homem, tá entendendo? E quando o homem não está sob
sob as rédeas do Estado, não está sob, está ali adotando mais a postura cada vez mais indomável, né? Ele é invejado, né? Quando ele busca esse lado mais espiritual, né? Tem gente que não acredita muito nisso, né? Mas quer queira ou não, pessoal, tem na solitude muito dessa questão espiritual, dessa questão de procurar um propósito maior. Tem gente que não acredita nisso, mas particularmente acredito, né? Eu acredito que tem um significado muito maior nisso tudo, compreende? E eu costumo dizer, né, que para quem conhece, né, o mundo espiritual, tudo tende a ser mais, o mundo tende a ser mais complicado, né? Porque hoje em dia está tudo muito desvirtuado, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A inversão de valor está estratosférica. Antigamente o criminoso era motivo de vergonha, né? Hoje é motivo de orgulho, sabe? Uma coisa que era tenebrosa em outros tempos, né? Por exemplo, empoderamento feminista, era tido como se fosse uma vergonha. Hoje é motivo de orgulho, sabe? Então, assim, são questões assim que eu tô vendo que cada vez mais tem essas questões que não tem coisas assim, pessoal, que eu vejo no Brasil que eu vejo assim, pô, não tem volta, cara. Pô, não tem volta, sabe? O problema, o Brasil tem problemas assim que não podem ser solucionados. Porque, assim, o Brasil está atrasado uns 200 anos, cara. Então, é o que eu considero, né, em muitos dos aspectos, né? Comportamentais, sabe? Espirituais, propriamente. O Brasil está com uma energia muito esquisita, né? Enfim, eu acredito assim, cara, que o homem tem que buscar um sentido maior nessa vida, né? Não necessariamente nessa questão de bens materiais, né? Mas procurar atingir seus próprios objetivos, não necessariamente ali pôr a mulher como um centro, né? Como o epicentro, né, da sua vida, né? Mas procurar ter uma autorrealização, sabe? Que quer queira ou não, pessoal, hoje em dia isso tá em falta, né? Autenticidade, buscar ter uma personalidade diferenciada, sabe? Ter opiniões próprias, questionar, dizer não para muitas situações desvantajosas, porque isso é um poder hoje em dia. Porque hoje em dia, o que acontece? As pessoas querem tanto serem aceitas, né? Tanto serem validadas, né? Que quando elas veem aquele homem que tem uma resistência maior, elas veem aquele cara como com inveja, né? Ela não consegue decifrá-lo, né? Elas não conseguem decifrá-lo. Ele é um tipo de cara que se torna assim inalcançável, né? Inalcançável, né? Para muitos, né? E logicamente, né? Tem aquela frase, né? Que aquele que não consegue pensar diferente, né, não consegue ver o outro lado do muro, né, vamos dizer assim, né, não consegue pensar fora da caixa, sabe, não consegue ter um discernimento próprio, sabe, porque hoje em dia, cara, gente que tem opinião própria é muito difícil, né, porque o que mais tem hoje em dia é comportamento de manada, sabe? Comportamento de manada, comportamento de rebanho, sabe? Doutrinações, ideologias, é o que mais tem hoje em dia, né? E propriamente, né? Aquilo que tem um sentido mais natural, né? Que entende o contexto do mundo espiritual, muitas das vezes ele é negligenciado, ele é invejado porque enxergou
muito mais do que a maioria não pôde. Ele foi muito mais além do que a maioria não chegou, sabe? É esse que é o ponto, né? Então, vão dizer assim, porque isso se trata de um cope, isso que tu está dizendo, solitude, solteirice, isso é um cope, né? Vai de cada interpretação, pessoal. E eu tendo a acreditar, né, que tanto ali a solteirice, barra solitude, vamos dizer assim, e solitude, quanto propriamente um relacionamento ali, mesmo que casual, são bacanas, né? Mas hoje em dia tá muito desequilibrada a balança, né? Convenhamos, pessoal, né? O desequilíbrio hoje em dia tá na moda, né? Enquanto ter uma atitude mais ponderada, ter uma atitude mais centrada, pensar fora da caixa, isso está totalmente o incomum, né? A sociedade quer o tempo todo mudar o homem. Perceberam isso o tempo inteiro, que é terrível no final das contas, né? Porque quer queira ou não, tipo resquício de comportamento de manada. É tipo comportamento de manada. Enfim, pessoal, eu não concordo com esse tipo de situação. Mas pessoal, eu vou fechar esse vídeo por aqui, até para não me delongar muito, né? Lembrando, link dos meus produtos com descontos no Mercado Livre estão na descrição. E também Pix para quem quiser, né? Quem quiser fazer contribuições voluntárias. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer, né? Quer queira ou não, né? O homem que tem que viu, né? O que viu além do muro, né? Sempre será invejado, né? Independentemente de qual estação estivermos. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima.